Boa tarde! Tá surpreso aí com a minha chegada? Tá fora de hora? Não. Estamos dentro do horário previsto. Hoje nós temos uma surpresa para você, que é a celebração de uma nova parceria. Nova não, é uma parceria muito antiga, mas que agora ela ganha um desenho novo. E esse desenho é a surpresa que nós temos para você. Eu sou Roberto Drummond, do Jornal Ouvidor, estou em minha casa. E junto de mim tenho alguns convidados que vão trazer para nós uma experiência nova. Porque sabe como é que é, né? A gente mesmo gosta de experiências. E essa experiência é maravilhosa. Nós vamos começando a conversar com o Jackson. Jackson é o apresentador de um novo programa que vai te trazer cultura e oportunidade. Eu vou chamar o Jackson. Jackson, já está aí? Jackson, você já está aí? Apostos. Tá a posto, Jackson? Que maravilha! Estou a postos. Que bom. Tem até mais um aí. Chegou antes da hora. Caramba, gente, intercâmbio cultural. Foi spoiler. Online do CNA. É o nosso parceiro. Jackson, você mostra aí para nós como é o programa que você está trazendo para a nossa região, a oportunidade e esse bate-papo gostoso que eu tenho certeza que você vai ter com muita gente do mundo inteiro. Vamos lá. Conta para nós aí. Um minutinho só. Você tem 1 minuto para explicar. Hein? 1 minuto? Ó, vou 1 começar minuto então aqui, só. ó. A gente vai trazer prazer para todo mundo. Boa tarde, né? Eu sou o Jackson, sou do CNA. Vocês já estão acostumados a ver nossa carinha aí nos programas ao vivo aí do Jornal Ouvidor. Então acho que não é nenhuma novidade para todo mundo essa parceria. E hoje a gente veio com um programa, né, diferente aí para a galera. Um programa onde a gente vai conversar com um estrangeiro, vai passar aí, né, várias dicas para quem quer morar, por exemplo, fora do país, para quem tem interesse de fazer isso e conversar um pouco, né, sobre, né, o currículo desse nosso convidado, que é gigantesco e tem aí muito para agregar para a gente. Eu tenho certeza que a galera vai gostar, Roberto. Ah, quase que você estoura o seu tempo, hein? Quase, hein? Faltou muito pouco. Mas fica tranquilo, porque nós já estamos aí chegando, tá? Tem gente que está reclamando, aí o Vinícius está reclamando que não foi convidado. Eixa, o que será que você não foi convidado, hein? Por quê? Então, Jackson, eu vou chamar agora o Alisson, Perfeito. que é o seu convidado. E como você o convidou, eu vou ficar aqui no bastidor. Combinado? Perfeito. Um grande abraço para vocês. E, gente, a cada 15 dias, na terça-feira, 5 horas da tarde, ou melhor, às 17 horas, conte com o Intercâmbio Cultural CNA. Um grande abraço, um beijo na testa. Né? Vá lá no YouTube, dá um cliquezinho e manda ver. Valorize o nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Bem-vindo, Alisson. Opa, e aí, galera, tudo bem? Então, esse é o Alisson, nosso primeiro convidado aí do nosso primeiro intercâmbio cultural online, que a gente vai fazer em parceria aqui com o Jornal Ouvidor. E, né, a gente vai aí bater um papo, conversar um pouco, falar um pouco sobre as experiências do Alisson, né? Como eu citei anteriormente, tem um currículo aí gigantesco com muita experiência para compartilhar com a gente, né, Alisson? Então, se apresenta para a galera te conhecer um pouquinho, fala um pouquinho sobre você. Eu sou velho já, né? E tenho bastante experiência. Bom, prazer, eu sou o Alisson Machado.
Morava aí na região de todo mundo aí também, lá no Itaquaquecetuba, então conheço uma galera de São Isabel, de Mogi, de Suzano. Eu moro na Alemanha hoje, moro em Nuremberg, fica no estado da Bavária, é a segunda maior cidade do estado da Bavária, né? A primeira é Munique. A gente está 1 hora de distância só. E eu trabalho aqui na área de TI, eu sou Big Data DevOps Engineer, que seria o meu cargo, né? Então, eu trabalho com automações relacionadas a grandes volumes de dados, né? Então, eu trabalho no ramo automotivo, e aí a gente tem vários projetos para fazer monitoração, por exemplo, de motores de energia eólica, de maquinário de fábrica, monitoração de carros agora, né? Tem um novo conceito chamado IoT, que está vindo muito forte aqui para a Alemanha, principalmente no setor de industrial. E aí é isso, né? Eu trabalhei no Brasil durante praticamente 8 anos, né? Eu vim para cá em 2019 e aí vou ficar aqui até quando me mudarem embora, né? Eu acho que ninguém vai te mandar embora daí, não. Acho que você vai ficar aí, hein? Você vai ficar aí por muito tempo. E quanto, né? Você lembra quantos anos você tinha? Porque você morou em Itaquá, você nasceu em Itaquá, certo? Não, eu nasci na Aclimação, em São Paulo. Aí você veio para Itaquá. A gente morou em vários lugares, né? Na época, meu pai, ele pagava aluguel, né? Então, eu nasci na Aclimação, aí a gente morava no Jardim Peri, aí a gente foi para Itapevi, aí fomos para Mauá, e aí quando eu fui para Itaquá, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu acho, por aí. Uhum. Aí Aí você morei, ficou lá quanto tempo que você morou em Itaquá ali? eu morei até os 24 anos, basicamente. E aí depois eu mudei para Aclimação em São Paulo, aí depois morei no Campo Belo em São Paulo também, e aí vim para cá. Ah, legal. E você teve uma passagem antes de chegar na Alemanha, que você foi para outro lugar, né? Sim, exatamente. Em 2016 eu fiz um intercâmbio para o Canadá, onde eu fui para Vancouver, e aí eu fiquei, se não me enganar, acho que uns 45 dias lá para estudar inglês. Então, eu fiz com uma agência de intercâmbio, eles organizaram tudo, acharam a casa, fiz teste de nível. Quando eu cheguei lá, eu já estava no nível Upper Intermediate, então foi basicamente Uhum. mais colocar em prática ali para saber se eu conseguia falar inglês de verdade, né? Porque sempre quando a gente está no Brasil, você fica pensando, poxa vida, será que eu sei? Será que eu não sei? Porque na vida real é diferente, né? Então, fui lá para tirar essa prova e aí deu tudo certo. Aí voltei para o Brasil, né? Aí trabalhei mais uns 2 anos. Quando eu voltei de lá, eu tive uma oferta para ir trabalhar nos Estados Unidos. Só que aí na mesma época eu recebi também uma oferta para ser gerente da empresa onde eu trabalhava, aí eu acabei ficando, né? Fiquei esses 2 anos lá praticamente como gerente, aí mudei e aí acabei vindo para cá, para a Alemanha. Olha só o tamanho do percurso que você fez, né? Até você ter aí, você teve várias e várias oportunidades e essa parte do que você falou da vida real é diferente, né? Muito do que a gente sempre comenta aqui com a galera da escola. Então, se você tiver a oportunidade de, por exemplo, fazer, né, um intercâmbio como você fez, por exemplo, é uma experiência assim, né? É inexplicável, eu diria, porque o conteúdo que você absorve quando você faz isso, né? É algo muito assim, né, relevante para a carreira, para pessoal mesmo, né, para o seu pessoal. E eu acho que é algo que faz total diferença. E você se lembra com quantos anos, assim, mais ou menos? Porque eu sei que você me contou já, né? Vou dar um spoiler para a galera que você é bem autodidata, aí, então você estuda, sempre foi bem aplicado nos seus objetivos. E você se lembra com quantos anos você tinha que você começou a estudar inglês, que você começou a ver coisas em inglês, você se lembra? Eu acho que eu tinha uns 14 anos, né? Eu tinha um tio que ele era chileno, e aí ele dava aula de inglês e tal, ele trabalhou em uma escola de inglês em Guarulhos, chamada Link Up. Aí eu tive umas aulas com ele, depois ele foi dar aula também no CNA. Então eu aprendi muita coisa, assim, ele ficava me zoando, que eu conjugava os verbos tudo errado, falava iuiz, aí ele... Iuiz é o quê? Juiz? Juiz da onde? E aí ficava... Mas aí você leva na brincadeira e vai estudando, né? Então,
aprendi muito com ele, aí aprendi muito sozinho também, lendo bastante conteúdo sobre TI, que é a área que eu trabalho hoje, que a maioria do conteúdo é em inglês. Hoje tem bastante gente que escreve em português, mas TI é uma área muito nova, né? Então, no começo tinha muito conteúdo em inglês, então fui aprendendo, fazendo tradução, ouvindo música. Eu estudei também 1 ano na Hayward Idiomas, em Itaquaquecetuba, quando eu tinha uns 16 anos. Aí saí de lá e depois, antes de ir para o Canadá, que eu fiz uma assinatura na English Town. Hoje acho que mudou o nome, né? Acho que é English Live, né? E aí eu fiz teste de nível, fiz algumas aulas, porque eu falei, vou me preparar, porque quando eu tava indo para o Canadá já, e aí tava dando aquele frio na barriga lá, e eu falei, caramba, o negócio tá complicado. E aí fui estudando, e aí chegando lá no Canadá, eu também fiz outro curso lá, né? Legal. E olha que reflexão legal, né? Você já tinha um baita conteúdo, né? Que você já tinha estudado aí há muito tempo o inglês, e mesmo assim, antes da viagem, você estava com aquele frio na barriga de será que vai dar certo isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá e travar? Né? Então é uma coisa que eu acho que todo mundo tem medo, né? E é normal, né? O medo não é o problema, né? A questão é você ir lá e colocar a cara a tapa, né? A gente pode dizer, e desbravar aí e fazer a prática, né? Para ter essa situação do mundo real. O André fez uma pergunta aqui nos comentários que eu acho bem bacana, né? Você falar sobre isso. E ele colocou assim: por que você escolheu a Alemanha para morar e trabalhar? Foi apenas por questão do trabalho mesmo, ou é um país que você já tinha em visão aí de morar? Na verdade, assim, eu não escolhi, né? Eu sabia que eu queria morar fora. Eu tinha colocado essa meta eu vim para cá em 2019, né? Então, no começo de 2019, a gente tinha colocado, vou morar fora, porque eu já fiz intercâmbio, já recebo algumas propostas, e aí vamos ver o que dá, né? Então, eu fiz várias entrevistas, eu fiz, por exemplo, para Portugal, para Dinamarca, para Holanda, e aí fiz algumas para a Alemanha, e aí a melhor oferta que eu recebi foi para vir para cá, eu falei, tá bom. Melhor do que os outros países, né? Que na Europa tem essas diferenças de salário, aí tem benefícios também e tal. E aí, avaliando todo o contexto e a área também que eu queria vir, eu acabei decidindo vir para a Alemanha. Mas eu nunca pensei, eu quero morar na Alemanha. Eu sempre achei, por exemplo, que eu fosse morar no Canadá, né? Porque eu fui para lá, já tinha contatos lá. Quando eu estava lá, inclusive, eu também tinha recebido umas propostas para ficar lá trabalhando. Então, eu sempre achei que eu fosse para lá e acabou que eu vim para cá, mas não me arrependo, não. Acho que tá indo legal, tô aprendendo alemão também, sofrendo aí, mas faz parte, né? Olha só aqui. Então é algo que veio aí, algo do trabalho que foi super para ótimo para você, né? Ter que se mudar nesse formato. O André também perguntou onde eu tô. Eu tô aqui em São Isabel mesmo, André. O único que tá fora aí é o Alisson. O Alisson é o único que tá aí, né? É o gringo. Eu tô aqui em São Isabel mesmo e tô tranquilo. Estou na minha casa também, igual o Roberto fala, né? Então estamos todos em casa. E uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho que para a galera é legal saber também, você, o fato de fazer o intercâmbio é uma experiência, né, que a gente vai falar depois, mas eu acho que o morar é muito mais intensivo, eu diria. Quais que foram as maiores diferenças que você sentiu assim quando você saiu de um país e foi para o outro, Alisson? Sim, a diferença cultural é bastante, né? O jeito que eles falam, o jeito que a galera se comporta, a arquitetura é completamente diferente, então, assim, é tudo diferente, né? Por exemplo, a natureza é diferente, as árvores são diferentes, então é muito legal, assim, sabe? Você conversar com pessoas de todo mundo, você conversar em outro idioma. Cara, assim, todo mundo que pergunta para mim se deveria fazer intercâmbio, eu falo, cara, faz, porque na época que eu fiz, eu trabalhava para uma empresa de treinamentos, né? E aí eu tinha escrito os treinamentos para eles, e aí eu recebi vários bônus, fiz várias horas extras lá e tal.
E aí, quando chegou no final, eu tinha guardado, sei lá, uns 30 mil reais, uma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Aí eu gastei 20 mil só no intercâmbio, cara. Só que assim, eu paguei tudo à vista. Paguei o meu curso, comprei as passagens, paguei o visto, gastei um monte de dinheiro lá passeando, porque vale a pena, né? E eu também tinha pegado um curso mais longo. Meu curso era das 8 da manhã, das 9 da manhã às 5 e meia da tarde, né? Então, por Aham, exemplo, o curso normal era das 9 ao meio-dia, e aí tinha as aulas opcionais que você poderia fazer à tarde, que você pagaria mais também. aham, Então, eu tinha as aulas normais de inglês, das 9 ao meio-dia, e aí, dependendo do dia, eu tinha Communication Skills, que é para você falar sobre qualquer coisa. Você chega na sala, a professora vai falar: Meu, vamos falar hoje sobre higiene pessoal. Aí, no outro dia, vamos falar hoje sobre viagem. Vamos falar hoje sobre curso. Vamos falar sobre cachorro. E aí, toda vez ela ia lá, ia dando suporte, explicando para a gente como é que ia. Aí, eu tinha também aula de Business Writing, que era essa outra opcional. E aí, depois disso, ainda tinha o Canadian Conversation Club, que era tipo, acabou tudo, aí a gente ia para um Starbucks, que tinha lá no Canadá, né? Lá, eles têm uma marca deles chamada Tim Hortons, que é igualzinho ao Starbucks, é a mesma coisa, só que tem outro nome. E aí a gente ia para lá, e aí era bem legal também, que a professora ela tinha um baralho com temas para a gente conversar. Então ela puxava uma carta e falava assim: vamos falar também sobre, sei lá, falar sobre o Canadá, falar sobre a Alemanha. E aí você tinha que ter toda esse jogo assim para poder explicar, para perguntar, para trocar ideia. E aí, meu, é aquele negócio, vai falar errado, fala errado mesmo, não importa. Tem gente que no Brasil tem muita gente que fala: "Ah, não é Facebook, é Facebook". Agora, meu, é aham. Facebook mesmo, é WhatsApp e vai, cara, vai embora, vai falando. Então, assim, quem tiver a oportunidade de ir, cara, faz, porque é muito legal conhecer gente de outros países, você vê que tem muita gente legal, assim, no mundo todo. Nossa, deve ser muito bacana mesmo. Eu tô com o intercâmbio pendurado também para eu fazer, mas aí estamos em um momento que está um pouco complicado. É, Mas é exatamente isso que você falou, né? Eu acho que você tendo a oportunidade de fazer um intercâmbio, tem que ir, porque é muito legal é o fato de você poder, né, conhecer a cultura do outro país, né? Exatamente o que você citou, por exemplo. Você não vai só aprender inglês, você vai aprender inglês, né? Falar sobre qualquer tipo de assunto em inglês. Você vai tratar sobre qualquer, né, conversar com várias pessoas diferentes. E é uma questão muito importante, né, de como fazer isso lá fora. Então, uma coisa legal que você pode explanar para a gente também é coisas que nós, quando estamos aqui no Brasil, pensamos, né, do inglês, e quando você chega lá, você nossa, mas isso aqui, para quem mora aqui, é totalmente diferente. Igual essas palavras que você mesmo citou. Então, né, a gente fica, às vezes, né, pensando em falar WhatsApp ou coisas parecidas, e o pessoal, né, às vezes não tá nem aí para falar WhatsApp. E eles não ligam muito para isso. Então, tem alguns mitos e verdades, assim, que quando você viajou, você percebeu que você pensava de uma forma e chegou lá, era totalmente de outra? tem sim. Por exemplo, quando você, no intercâmbio, como todo mundo é estrangeiro, né? O pessoal fala bem certinho, né? Então, todo mundo faz as conjugação certinha e tal. Mas no mundo real, por exemplo, a galera usa muito esses phrasal verbs que, cara, phrasal verb é a desgraça, porque não significa nada com nada, mas para eles significa alguma coisa. E aí eles usam muito contrações, por exemplo. Teve um caso no ano passado, eu viajei para Malta, né? E aí eu conheci um cara lá que era inglês, ele era de Yorkshire. E a gente falando sobre gírias e tal. Aí ele falou assim: Meu, no mundo real, ninguém vai falar do you have a pen? Né? Por exemplo, você tem uma caneta, ninguém vai Aham. falar isso. Aí eles vão falar: You got a pen? Esse é o jeito que eles falam. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui para o Canadá, eu peguei um táxi lá, e aí o motorista era indiano, mas ele morava há, sei lá, 15 anos no Canadá. E aí ele Uhum. começou a perguntar da Dilma, que na época era esse negócio do impeachment lá e tal. E aí ele tava falando que o governo tinha que investigar, né, o que acontecia. Só que ele não falava, por exemplo, investigate. Ele falava, they need to check out the background of the president and this and that. So, então eles têm muito essas gírias, né? Ou, por exemplo,
Tem uma menina que eu conheço aqui, que ela é americana, e aí sempre conversa. E aí, uma vez ela me falou, what are you up to? Aí eu fiquei pensando, what are you up to? O que será que significa, né? Aí pensa lá, e aí, o que que vamos fazer? Mas não é, tipo, o que que você tá fazendo agora? Aham. Eles têm muitas gírias, assim, que eles criam na hora. Ou, por exemplo, quando você vai dormir, ao invés de você falar, I am going to sleep, ele fala, I'm gonna head to bed. Então, tem E todas as... pronto. É que nem no Brasil, né? Por exemplo, um gringo que for aprender português, ele não vai falar igual a gente fala. Aham. Quando você falar, meu, passei mó perrengue hoje, o cara vai falar, o quê? É que quando a gente aprende, né, a gente pode dizer que a gente aprende muito certinho, ao pé da letra, porque a gente aprende gramaticalmente, né? E quando você viaja, você interage com a pessoa que tá lá falando todo dia, né? É igual a gente, igual você citou, por exemplo. Então, em vez de nós aqui no Brasil falarmos eu vou para a praia, no final vira vou pra praia. Então é a mesma coisa, o cara come todas as palavras, junta tudo, uma coisa na outra, e meio que isso é uma experiência que você só tem fazendo intercâmbio, né? Porque você vai estar falando com um nativo, uma pessoa que mora lá. Então acho que isso dá a total diferença da visão que você tem do idioma depois, né? Você vai conseguir se comunicar, você vai se aprendendo com o tempo, e é um idioma que sempre, sempre, sempre vai mudar, e sempre, sempre, sempre você vai ter que aprender coisa nova. Então são coisas aí que o intercâmbio vai, né, abrir a mente, eu diria, porque você conversar com uma pessoa que vai te ensinar esse tipo de coisa, de uma pessoa que mora lá, por exemplo, né, então é uma coisa que ajuda bastante. E tem algumas coisas assim que a galera questionava muito você, por você ter vindo do Brasil, por exemplo, de dúvida, assim, que às vezes a gente pensa que é super comum para eles, eles também não estão nem aí. Ou não, foi assim bem neutro essa questão de você ter vindo do Então, Brasil. assim, a galera, eles não conhecem muito do Brasil, assim, né? Aham. Eles sabem o quê? Do Neymar, todo mundo conhece o Neymar, agora, né? No Canadá, o Neymar não era tão famoso, Aham. mas aqui todo mundo pergunta do Neymar, eles falam de futebol e eles acham que todo mundo sabe dançar, né? Até de dançar, eu acho que até é verdade, assim, eu não... Samba, né? dançar vários estilos, né? Que o estilo espanhol aqui é muito famoso, né? Salsa, bachata. Então eles acham que todo mundo sabe dançar essas mesmas coisas. Tem muita gente que acha que a gente faz espanhol, mas a gente não faz espanhol. Aham. Ah, Então que tem muita assim, mas assim, do Brasil mesmo a galera não sabe muito, não. a galera tem uma percepção que às vezes acha que é tudo samba, né? Mas é bem. Depende muito do local também, né? Às vezes tem a galera que conhece mais, tem a galera que conhece menos. E falando assim de tanto dessa experiência que você teve, né, Alisson, quanto do seu currículo, que hoje você tem aí um currículo mega extenso de vários cursos que você fez, né? Das áreas que você foi aí trabalhando dentro da especificação que você fez hoje. E você acha que você, né, você se vê, né, onde você está hoje, por exemplo, se você não tivesse, por exemplo, estudado o inglês antes, você acha que daria tudo certo como deu, né? Óbvio que você teve as lutas aí durante o percurso, mas, né, você se vê hoje, por exemplo, se você não tivesse tomado a decisão de continuar estudando depois que você poderia ter tomado essa decisão, você acha quais as dificuldades que você acha que você encontraria no meio do caminho? Então, é que assim, sem inglês você não consegue nem fazer entrevista, né? Então tem gente que fala, inglês é diferencial, inglês é isso, inglês é aquilo. Inglês, cara, é o básico. É o básico. Por exemplo, o mínimo que eles vão esperar quando você vem trabalhar aqui é que você entenda o que eles estão te falando. Então, por exemplo, imagina, o seu chefe vai chegar e vai falar: a gente tem esse cenário aqui, aí a gente precisa fazer isso, tem esses problemas, qual que é a solução que você propõe? E aí você tem que explicar, e aí você vai usar termo técnico e tal. Aí tem a questão das gírias lá, os phrasal verbs que eu falei. Aham. Isso você usa fora do trabalho. No trabalho você vai usar o inglês exatamente como você aprendeu na escola, né? Aham. Vai lá vários sinônimos para falar mais bonito, vai escrever certinho, porque você tem que mandar e-mail, tem que falar com seu chefe, tem que escrever documento. Eu escrevo muito, né? Escrevo muito em inglês, que eu tenho que escrever documentação. Eu escrevi um livro em inglês também. Então é importante, mas assim, inglês, cara, todo mundo tem que saber. Eu acho que, para falar a verdade, eu acho uma vergonha a gente sair da escola sem saber inglês. Porque, por exemplo,
eu tive inglês desde a quinta série. Acho que todo mundo hoje, no Brasil, na escola pública, tem uma aula, 1 hora por semana, né? Desde a quinta série. E a gente termina a escola sem saber inglês ainda. Aí tem que ir pro CNA, tem que comprar outra coisa, fazer intercâmbio. E aí a gente deveria Pior que é complicado mesmo. Pelo inglês ser uma língua universal, né? É algo que deveria estar aí no nosso dia a dia, que todo mundo deveria saber exatamente isso. Então, pelo menos o básico, né? A gente pode dizer, né? O fato de, por exemplo, você ter que pedir comida, por exemplo, você pedir informação e tal, né? E tem coisas aí que são muito interessantes que todo mundo deveria saber. Todo mundo deveria ter pelo menos uma base, né? Para poder se virar em qualquer uma dessas situações. A Daphne perguntou: dá para se virar no exterior com inglês básico? E aí, Alisson, dá? Assim, para passear dá, para morar não. Se você vai passear, se consegue pedir comida, pedir informação, beleza, é tranquilo. Mas, por exemplo, no meu caso não dava, né? Porque imagina, eu tenho que fazer reunião, eu tenho que fazer apresentação, eu tenho que escrever relatório, então tem que saber bastante. Porque, por exemplo, no processo seletivo que eu fiz aqui, né? Foram 3 etapas. Então, por exemplo, teve uma com o meu chefe, que aí a entrevista foi toda em inglês, que ele queria saber o que eu fiz, a minha experiência, como é que eu era, as coisas que eu gostava de fazer, essa coisa mais pessoal, né? Aí depois eu tive entrevista com os técnicos. Então, imagina, são 3 técnicos que eles ficam 1 hora te perguntando 300 milhões de coisas. Milhões de coisas, assim, em TI. E assim, não é tipo executar comando, eles vão te dar um cenário e aí você tem que resolver. Então eles vão falar assim: imagina que você tem um site, aí você tem que atingir 99% de SLA, e aí você tem que aplicar atualizações sem deixar o site fora do ar, e aí quais são as estratégias que você usaria, quais são as tecnologias, e aí você vai explicando, vai explicando, vai explicando. E aí depois que passa, aí tem uma outra entrevista com o RH para negociar salário, para negociar, por exemplo, eu tive o Relocation Package, né, que era para onde que eu ia vir, e aí tinha reembolso, e aí tinha um monte de burocracia que tinha que ser acordada. Então você vai ter que falar sobre os mais diversos assuntos, assim, né? Para morar, mas para viajar, cara, tranquilo. Eu acho que é o que a gente tinha conversado antes, né? Assim, você chegando no nível B1 é o suficiente para você tocar a vida, assim, né? Tipo, você quer viajar, fazer tudo sem passar dificuldade. Aí para morar já tem que ser um nível B2, nível C1. Tem muita gente que também que fala que, né, que tem uma visão às vezes que, por exemplo, mas eu posso ir viajar para um país sem saber nada e lá eu aprendo, né? Você concorda com isso? Não, não aprende. Não aprende, cara. Por exemplo, eu moro na Alemanha faz 2 anos e eu ainda não falo alemão fluente. Porque, assim, o meu dia a dia sei lá, 80% inglês, 10% alemão e 10% português, que é o que eu falo com a minha família. Mas no meu trabalho o tempo todo é alemão, inglês, com meus amigos eu falo inglês também na maioria do tempo. Aí eu falo em alemão quando eu vou, por exemplo, em alguma cidadezinha assim, mais interior da Alemanha, que a galera não fala inglês ou não se sente confortável em falar inglês. Aí eu tenho que falar alemão com eles. Mas assim, por exemplo, para mim, tá? Na minha questão do intercâmbio, você ir no intercâmbio de sei lá, 40 dias para aprender do zero, você vai queimar dinheiro. Vai queimar. Porque não vai aprender. Porque o inglês é um negócio que você tem que acostumar a ouvir. Assim, é muito ouvir, né? Você tem que ouvir as pessoas falando. Porque eu lembro que no meu primeiro dia, quando eu cheguei lá no Canadá, por exemplo, as pessoas queriam conversar comigo e tal, perguntar o que eu estava fazendo lá, o que fazer da vida. E eu ficava prestando atenção, no final do dia eu tava com dor de cabeça, cara. Juro pra você, eu tava com dor de cabeça. Eu fiquei a primeira semana inteira com dor de cabeça, de tanto que eu prestava atenção para tentar ouvir o que eles estavam falando. Aí depois vai começando a ficar mais normal, né? No começo parece que é tudo muito rápido, que eles falam muito rápido. Mas é conhecimento. Aí depois que você acostuma, fica mais tranquilo. Imagina que no começo deve ser uma loucura, né? Você tá acostumado com todo mundo falando português do seu lado, e aí do nada você tá num lugar que ninguém fala português mais, e acabou. Aí você tem que falar inglês, e você fica muito focado, igual você falando, né? Você fica muito focado no escutar, pra você tentar entender o que tá falando ali,
E aí, até você se acostumar com esse ritmo, né? Do falar deles, né? Igual você citou bastante aí, mas para a galera saber, né? Por exemplo, eu acho que no seu caso você fez aí, igual a gente já citou, você teve um percurso muito grande no idioma antes de fazer o seu intercâmbio. Então você estudou, né? Muito tempo antes, você teve uma base muito boa, né? Você não foi do zero. E mesmo assim, você ainda assim aprendeu coisas, sentiu dificuldade. Imagina um cara que nunca estudou vai pegar e fazer uma viagem nesse formato. Então, o cara vai sofrer muito, eu diria, na hora que ele chegar lá, porque ele vai ter muito problema, ou os próprios phrasal verbs que você mesmo falou, né? Então, pra galera, por exemplo, né, entendeu? Phrasal verbs são palavras em inglês que separadas, né? Cada palavra significa uma coisa, mas quando você junta as duas, o significado é totalmente diferente. Então é algo que, se você traduzir ao pé da letra, né, fica muito difícil. Paulo mandou uma pergunta. Como sua família reagiu quando você falou que ia morar no exterior, né? Assim, a galera não queria que eu viesse, não, né? Mas eu falei, tem que ir. Tem que ir, cara, porque a hora de fazer as coisas é agora, né? Tem que, joga as caras, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Uhum. E aí, toca o barco. Assim, eu acho que, na minha opinião, vale muito a pena, cara. Porque, por exemplo, voltando nessa questão de ouvir o inglês, né? Quando eu voltei do Canadá, eu fiquei 2 anos no Brasil, e aí eu vim pra cá. Só que, assim, ninguém aqui é nativo inglês. Uhum. E o meu time, ele é 100% internacional. Então, tem eu que sou brasileiro, tem um mexicano, tem 4 alemães, aí deve ter mais uns 4 indianos, aí tinha um polonês. Então, imagina, ninguém é nativo. Então, todo mundo tem os accents que a gente fala, né? Tem Uhum. o sotaque. Então, imagina, um cara vai falar uma palavra, só que ele fala com sotaque alemão. Aí o mexicano vai falar inglês, mas ele fala com sotaque mexicano. Por exemplo, eu lembro que tinha um alemão que queria conversar comigo, que ele ia falar, there is something. Só que ele não falava there is, ele falava there is. Aí eu ficava, o que esse cara tá falando, né? Aí depois que eu fui entender, toda vez que ele falava there, era there. Uhum. There is something here. Or, um Tem exemplo muito assim. sotaque que é muito diferente, né? O normal que a gente sempre vê aqui no Brasil é o americano e o britânico, né? Mas ainda Sim. assim não tem lá aquela diferença de, por exemplo, um indiano falando inglês, por exemplo. Um cara que mora, né, em um país assim muito diferente falando inglês, porque o jeito que a pessoa fala é muito, muito assim. Porque a diferença do inglês britânico pro americano é assim, algumas palavras, por exemplo. Então, Muda bastante, cara. Se você então. está falando, muda muito. Por exemplo, esse inglês que eu conheci em Malta, a gente conversou lá, eu falei, qual que é seu nome? Ele, Mar. É o quê? Ele, Mar. O que é Mar? Ele, like, Mar Zuckerberg. Eu, Mark Zuckerberg. Então, ele meio que comia o K, assim, no final do Mark, né? Uhum. É diferente. É meio que mudo, né? Então, tem umas palavras que você nota assim, assim, se você não tiver uma base, você fica, o que esse cara tá falando, né? Por isso que é bom você estudar e tentar falar inglês com o máximo de pessoas diferentes possíveis, né? Pra você ter uma base meio que geralzona, assim, se for possível, é claro. Por exemplo, quando eu tava no Canadá, você falava, eu quero uma garrafa d'água. Você falava, please a bottle water. Eu Aham. falava bem rápido assim, bottle water. Aí, com esse cara, tinha que falar bottle water. Aham. Eles entendem. Se falar bottle water, o cara fala, o quê? Aí, por exemplo, tem o inglês australiano também. Então, esse negócio de sotaque sempre vai ter, sempre vai existir. E aí, a gente fala que tem um time to sync, que é para você Aham. fazer uma sincronização com a pessoa, que aí você vai falar assim, tá, agora É entendi. isso que você falou, né? E você precisa de um tempo para entender, assim, o sotaque da pessoa. Por exemplo, essa americana que eu conheço aqui, uma vez a gente estava indo num bar, aí eu falei, have you been there before? And she told me, Naranai. Aí eu falei, o que é Que é isso, Naranai? né? Naranai, o que é Naranai? Você não aprendeu inglês na escola, não? Naranai. Aí eu fiquei pensando, aí eu entendi que era not at night. Eu falei, Nossa. ela nunca tava lá de noite, mas ela falava, tipo, Naranai. Eu falei, o que é Naranai?
Você Então, escuta assim umas coisas que você fala, meu, como que essa galera fala desse jeito, né? E a gente entende, né? Como que a galera conversa desse jeito aqui, todo mundo entende, e eles falam muito rápido e comem todas as palavras, então é um negócio que, meu, deve ser uma loucura. E só você indo pra você conseguir ter aí. O André, ele fez uma pergunta muito legal aqui, ó, sobre quando você mudou, sobre o seu trabalho, né? Então ele colocou assim, ó, sobre a pressão psicológica para trabalhar em outro país, como foi a sua preparação, né? Dava vontade de você voltar, residir no Brasil no início? O que, que você fez para continuar? no Ou começo quando dá vontade de voltar o tempo todo, cara. Sério? Sim. Por exemplo, no primeiro mês, como todo mundo era internacional, era indiano, mexicano, polonês, alemão e tal, Aham. eu tinha muita dificuldade para entender, né? Então, aí eu ficava com dor de cabeça todo dia, eu tinha que ficar prestando atenção, aí perguntava várias vezes. Aí depois do primeiro mês eu acostumei o que eles estavam falando. Aí eu já não Aham. perguntava mais, estava mais fácil. E assim, tem um pouco também dessa questão de qualificação, né? Porque eu tenho um currículo extenso, né? Eu tenho bastante experiência, eu tenho vários cursos, eu tenho certificações internacionais. Por exemplo, eu tenho certificações do Instituto Profissional de Linux, que eles são de Montreal, no Canadá, e eu conheço as pessoas de lá, então eu também trabalho na elaboração das provas. No Uhum. passado eu trabalhei nisso com eles. Só que, por exemplo, eu chego aqui, acho que, sei lá, metade do meu time tem doutorado. Aí você fala, meu, os caras têm doutorado na ETH, que foi onde o Albert Einstein dava aula, e assim, eu estudei na FMU. Vamos comparar, né? Você fala, meu, o cara estudou onde o Albert Einstein dava aula e eu estudei na FMU, que não é boa nem no Brasil, né? Mas assim, aí você vai, cara, você vai mostrando o trampo lá, porque a gente que é brasileiro e tal, a gente rala desde sempre, né? Então a gente sabe que tem que trampar, não dá para ficar enrolando. Então, hoje eu tô mais confortável, mas acho que demorou uns 3 meses, assim, para falar assim, beleza, agora aqui é meu lugar, né? As coisas estão tão legais, mas dá um frio na barriga. E olha que coisa, né, cara, pra gente pensar. Você já tinha estudado inglês antes, tinha feito intercâmbio antes, para depois morar, né, e trabalhar na Alemanha, e mesmo assim você teve um período de adaptação que você teve que ter por conta do idioma ainda assim. Né? Então, olha como você vê que a gente precisa de uma base e a gente precisa estudar o idioma para se acostumar com ele antes de fazer qualquer coisa. Né? E isso vai aí para todo mundo, eu diria, não tem como você, né, ficar sem essa base. Eu acho que essa base, pelo menos, né, o básico você precisa ter para fazer qualquer tipo de coisa. Até mesmo aqui no Brasil, né? Porque a maioria das coisas já está tudo em inglês. Você tem que ler muita coisa. Quando você estava estudando aqui no Brasil mesmo para a sua profissão, você tinha que ler muita coisa que já estava em inglês, né? Sim, eu leio bastante livro em inglês também, então. Uhum. Então já era uma coisa que já estava aí, já na sua rotina. Ó, a Mozana perguntou aqui pra gente, qual é o tempo mínimo para ficar no exterior que você acha que vale a pena, na sua Então, opinião? depende do nível que você vai. Eu acho que Uhum, depende do seu nível de inglês. Por exemplo, eu conheci gente que foi lá para aprender o básico e teve uhum, que ficar, por exemplo, um ano para chegar no nível que eu já cheguei lá, no Upper Intermediate. Aí, por exemplo, eu acho que vale mais a pena você estudar aqui, pegar, sei lá, um B1, B2 aqui, e aí você pode ir para ficar uns 30 dias, 40 dias. Assim, o máximo que você puder, fica. O máximo. Se você tiver dinheiro para ficar um ano, 10 anos, fica, cara. Porque você vai voltar a fera. Assim, eu não tinha, eu fui de férias, né? Então eu fui para uhum. cá, aí estudei durante as minhas férias e voltei para cá. E vale muito a pena, cara, porque quando eu voltei, por exemplo, que eu recebi essa proposta para trabalhar nos Estados Unidos, aí já recebi essa proposta para virar gerente, aí meu salário, tipo, triplicou. Então, de um mês para o outro. Quando você tem intercâmbio, a galera já te olha diferente já. Que bacana, hein? É uma coisa que nem todo mundo sabe, né, Alisson? Quando você tem um intercâmbio, quando você tem um segundo idioma no seu currículo, né? Assim, né? Você vai, ó. A visão que as Sim, pessoas têm de você quando você tá fazendo uma entrevista, por exemplo, é totalmente diferente, né? sim, é diferente. É Então é diferente. algo que a galera aí, né, às vezes não tem muita percepção. Né? O Maicon, ele comentou uma coisa aqui sobre o seu livro, e ele, se eu não me engano, ele colocou aqui também que ele é um super fã, ele é de Mauá, né? Ele comentou assim,
sobre o seu livro, né? Que você tem um livro para a galera aí. Você fala um pouquinho dele, e aí ele perguntou como está sendo o seu livro, recebeu os feedbacks, né? Se você já pensa em escrever outro. Sim, então, no ano passado, quando eu vim para cá, não sei se vocês conhecem, mas tem uma rede social chamada LinkedIn, que tem um foco total profissional, né? E aí, quando eu vim, teve uma editora da Índia, eles são de Nova Delhi, na Índia. Aí eles entraram em contato comigo e falaram: cara, a gente precisa de alguém com seu perfil para escrever um livro sobre as coisas que você trabalha, com a experiência que você tem. Eu falei: meu, demorou, vamos embora. Aí o nome do livro se chama Hands-on DevOps with Linux, tem mais ou menos umas 300 páginas. Uhum. E assim, foi um processo bem legal, porque eu fui escrever em inglês, aí eu tive os feedbacks do revisor, né? Que eles têm um revisor de inglês, de gramática. Uhum. Aí eu falava assim: isso aqui não tá legal, ou isso aqui tá esquisito, ou a gramática aqui não tá certa. E aí, para mim, foi uma surpresa boa, né? Porque eu pensei, poxa, não é a minha língua nativa, nunca escrevi um livro em inglês. E aí, fui escrevendo, cara, fui mandando bala. Todo dia eu trabalho aqui das 7 às 4, né? E aí, Uhum. estava em casa, e aí começava a escrever. Ficava, sei lá, 3 horas escrevendo, 2 horas escrevendo, rodando teste, criando laboratório. E aí eu mandava para eles, e eu achava legal que eu pensava que eles iam falar assim: tá zoado, sei lá, isso aqui tá mal explicado, mas eles só mandavam assim: cara, tô achando muito legal, a maneira que você explica tá divertida, tá bem simples, tá bem clara e tal. Claro que tiveram coisas para corrigir, tiveram, por exemplo, parágrafos que falaram assim: esse parágrafo aqui não tá legal, não deu para entender, mas tá lá, cara, publiquei, já vendemos uns livros aí, já tive um feedback legal da galera, teve gente que falou que tava bom. Até então, ninguém reclamou, né? Pelo menos não para mim, não sei para Uhum. professora. Mas é uma experiência legal. Talvez eu escreva um outro aí. Vamos ver. Ah, que bacana, que bacana. Então, pra galera depois que quiser saber um pouco mais sobre o livro, a gente deixa o link aí pra galera dar uma olhada depois. E você tinha me falado, né? Você tinha falado anteriormente aqui, que você fala inglês, português E e alemão. o alemão, que você tá aprendendo ainda, mas já tá falando já. E Eu como devo que estar é? no Não dá B2, umas. com quase B1. Já tá, ó, então já tá no B1, já fala tranquilamente, Eu já tô tá quase B1, conversa. ainda tem umas dificuldades ainda. Ah, mas aí você já tá aprendendo muito bem. E como que é, assim, essa questão de falar 3 idiomas, assim, morando em um país que você fala 2, praticamente, né? O português você vai falar mais com a família. Não dá umas bugadas, assim, na mente, na hora que você tá O conversando com tempo alguém, todo, você manda você tá conversando com o cara em alemão, você manda uns em inglês, aí você responde em português. Acontece isso? sim, o tempo todo, o tempo todo, com todo mundo. Quando você começa a falar mais de um idioma, cara, confunde tudo, porque, por exemplo, tem coisas que você sabe em um idioma, mas você não sabe no outro. Ou, Hum. às vezes, por exemplo, como eu vejo tudo em alemão aqui, aí às vezes alguém me pergunta uma coisa em inglês, aí eu sei a palavra em alemão e eu respondo em alemão. Só que eu estou conversando em inglês. Então, por exemplo, uma coisa que é engraçada, batata em alemão se chama Kartoffel. E aí, toda vez que alguém tá falando comigo em inglês e eu tenho que falar batata, ao invés de falar potato, eu falo Kartoffel. Só que, tipo, vem automático. Eu falo: não é Kartoffel, é potato. Eu, por exemplo, French fries, aqui eles chamam de pommes. Aí você vai no restaurante, aí você acostuma a falar pommes, e aí, às vezes tá falando inglês e aí você fala pommes também. Ou, por exemplo, às vezes eu tô fazendo uma reunião em inglês e eu falo, yeah, like this, ops, aí volta, aí confunde o tempo todo, cara. Sempre. Deve ser uma loucura pra mente, né? Deve ser uma loucura. Mas aí na Alemanha é pouco comum a galera falar inglês? Como que é aí? Ou é em locais específicos mesmo? Então, nas maiores cidades, por exemplo, Munique, Stuttgart, Nuremberg, Berlim, é tranquilo, dá para você viver só falando inglês. Uhum. Mas se você for para mais o interior, assim, a galera não fala muito inglês, não. Por exemplo, quando eu vim, eu fiquei 2 meses em uma cidade mais no interior, chamada Herzogenaurach, que é onde fica os headquarters da empresa que eu trabalho, eu trabalhava no DTC, né, que é o Digitalization Transformation Center, que era, hoje as empresas têm esse negócio de transformação digital. Então, Uhum. esse escritório era lá, e aí agora o escritório é aqui em Nuremberg. Então, quando eu fui para lá, era uma cidade pequenininha,
E aí eu lembro que no primeiro dia eu fui no mercado, aí eu fui falar inglês com a menina do caixa e ela não falava inglês. Aí, não, aqui não é que nem no Brasil, que tem a sacolinha de plástico, que você vai lá, você tem que comprar a sacola, e aí toda vez que você vai, você leva a sua sacola. Aí eu fui lá, comprei as coisas, aí eu fiquei pensando, meu, e agora? Como é que eu vou levar isso que eu não tenho sacola? Aí eu falei pra mulher em inglês, você deu uma sacola? Ela... Que é sacola, meu? Aí eu fui... Aí comecei a estudar alemão já fui desenrolando, e aí foi acontecendo, mas... E assim, a galera aqui, eles preferem falar alemão, né? Porque eles estão no país dele, eu entendo. Sim. Mas dá para se virar, né? Dá pra se virar, mas tem que tomar cuidado, né? É que assim, a sua vida vai ser mais fácil se você souber alemão, porque as cartas que vêm são em alemão, quando você vai ligar para o dentista em alemão, quando você vai no médico, por exemplo, às vezes o médico fala inglês, mas a secretária não fala inglês. Então você tem que falar em alemão. Você vai ligar lá, ich möchte ein Termin, 13 Uhr, e aí você vai falando em alemão e aí vai se virando. Nossa, e é totalmente diferente, né, do inglês. O alemão é uma... Não tem, nossa senhora, é muito diferente, muito diferente. E quando você se mudou, por exemplo, que você não... Porque você se mudou sem base nenhuma do alemão, né? Ou você já tinha alguma base? Eu sabia o básico, né? Tipo, falar um hello, né? Falar um wie geht's, e aí só o basiquinho, assim, mas não é o suficiente para você conversar. Mas aí quando você se mudou, você tinha suporte de alguém? Foi tipo assim, você foi aprendendo com o tempo? Como que você foi se virando, assim? Então, a parte de documentação a empresa fez para mim, eles pagaram uma consultora, porque na Alemanha você tem um documento, né? Que é tipo o seu RG, que é o meu documento de residência. E aí você tem que ir na prefeitura se registrar, e aí no seu documento tem o endereço de onde você mora. E aí se você mudar de apartamento, você tem que fazer o registro de novo, porque a prefeitura tem que saber onde você mora. Então, essa consultora que a empresa pagou para me ajudar, eles fizeram tudo, a partir de documentação. Mas o dia a dia você tem que se virar, cara. Então você foi indo e foi descobrindo as coisas. E conta pra gente, então, uma situação, né, engraçada quando você mudou aí, que aconteceu com você, ou quando você foi fazer um intercâmbio, né, que você tinha aí da primeira vez. Eu acho que você deve ter várias situações aí de perrengue aí que você deve ter passado fora do país, né? Tem algumas, cara. Eu lembro que quando começou esse negócio de corona, foi logo no começo quando eu vim pra cá, né? Eu vim para cá em 2019, aí no começo de 2020 já estava estourando corona aí. Aqui foi um dos primeiros países também que começou a explodir as infecções. Começou na China, aí foi para a Itália, aí veio para a Alemanha, e aí já começou a fazer home office, aí começaram a fazer restrição. Aí eu lembro que uma vez eu fui no mercado, né? E aí, você vai no mercado, tá tudo em alemão. E aí tinha umas faixas vermelhas no chão lá. Aí eu falei, sei lá que diabo é isso aí, cara. E aí fui lá, peguei minhas coisas, fui pro caixa pagar, né? Aí tinha uma mulher na minha frente. E aí a mulher olhou para mim e falou uns negócios bravos lá. Eu falei, desculpa, mas eu não entendi. Eu não falo alemão. Aí ela, você tá muito perto de mim. Aí quando eu olhei para baixo, tinha uma faixa com distância, assim, que você tinha que ficar, sabe, do caixa, 1,5 metro de distância. Aí, meu Deus, desculpa, eu não vi, não sabia que era isso e tal. Aí, essa foi uma engraçada também. Esse dia da sacola também foi engraçado, que eu fiquei lá, e agora, como é que eu levo isso aqui? Como que eu vou levar essa compra embora, né? Eu lembro, no Canadá teve uma também que foi engraçado, que eu tava no restaurante, né? E aí é cultural você dar caixinha, né, pro garçom. E aí, tipo assim, no Brasil é incluso já na conta, então a gente não dá. Mas lá vem a conta e aí você dá o dinheiro direto pro cara. E aí uma vez eu tava no restaurante, aí eu não falava, assim, eu até falava bem, mas não tinha entendido qual que era o contexto lá na hora. Aí ele falou alguma coisa da caixinha. Eu falei, take your tip. Mas eu não falei quanto. Aí ele pegou todo o meu troco, velho. Aí eu falei, $10 de caixinha. Aí eu vi pensando, o cara não vai trazer o troco não, e aí o cara foi embora, velho. Acabou toda a noite, você tinha vários planos lá, não, depois daqui do restaurante eu vou fazer isso, fazer aquilo, tava com o dinheiro lá, ficou tudo com o garçom. Então, $10, cara, eu falei, mano, era 10 litros de cerveja, cara.
Então, ó, tem coisinhas assim que a gente, quando viaja a primeira vez, não faz a menor ideia, né? Então, deve ser, né? A experiência também é muito legal. Então, esse tipo de coisinha que vai acontecendo com você é o que a gente pode dizer que marca, né? Quando você faz uma viagem nesse formato. Essas coisinhas assim que vai acontecendo que você fala, nossa, mas eu nunca ia imaginar que isso era assim. Eu acho que é isso que fica na cabeça, né? Quando você vai. É uns perrengues, mas é uns perrengues engraçados, né? Acho que É, faz parte da vida, né? Tem que passar. No Brasil também passava vários perrengues, né? Eu bem. tenho uma outra situação engraçada também, que pra você ver, às vezes a gente não sabe nem o nosso idioma, né? Eu tava numa cidade aqui do lado, Aham. aí tava escrito alguma coisa lá, AstraZeneca Verinf, e aí eu olhei lá e falei, meu, Ferinf, o que significa isso em alemão? Aí eu fui procurar, né? Ferinf, aí eu traduzi para o inglês, né? Eu sempre faço isso, eu traduzo do alemão para o inglês, eu não traduzo do alemão para o português, né? Sempre fui. Aham. Aí traduzi lá do alemão Ferinf para inglês, inoculated. Aí eu pensei, o que é inoculated? Aí traduzi para português, inoculado. Aí eu falei, eu não sei o que é inoculado em português. Aí eu fui pesquisar também o que era em português. Aí eu descobri que inoculado é o ato de injetar medicação na veia, ou seja, tomar injeção. Nossa. Pois é, então às vezes a gente não sabe nem o nosso idioma, cara. Olha só, hein? Ó, uma coisa muito legal aí que o André trouxe pra gente é para quem pretende aí, né, morar fora, estudar, morar fora, trabalhar fora do país, que seja na Alemanha, que seja em vários locais. O que você pode dar de dica aí que você aprendeu durante esse percurso que você fez aí nas viagens? Então, inglês é o básico, você tem que saber. Precisa, não tem Se como, você, né? assim, se você trabalhar numa empresa internacional, né, que é o meu caso. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem no mundo inteiro, tem mais de 100 mil funcionários. Então, de manhã eu tenho ligação com a China, aí à tarde eu tenho ligação com os Estados Unidos, aí tenho ligação com a Holanda, e aí você vai falando com gente do mundo inteiro. Aí, assim, se for trabalhar numa empresa alemã, puramente alemã, aí tem que saber alemão, não tem outro jeito. E tem Aham. bastante. Por exemplo, se eu tivesse alemão fluente, eu acho que eu, sei lá, poderia dobrar o meu salário, uma coisa assim. Uhum. Né? Então, o primeiro passo é saber pelo menos o inglês fluente, o alemão fluente. Dependendo da empresa, só o alemão não adianta. Por exemplo, no meu caso, só o alemão não adiantaria, teria que saber inglês também. Tem que ter curso de nível superior, porque se você não tiver, você não pega nem o visto. Eles têm. A gente recebe, quando você vai no consulado, você tem direito a um cartão chamado Blue Card, né? Que aí eles vão te dar as documentações. Aí, por exemplo, quando eu vim para cá, eu tive que apresentar o contrato assinado pela empresa na embaixada alemã, dizendo que eu já tinha um emprego aqui, que a empresa estava me levando para lá. Né? E aí tem um limite de salário lá também, que se for menos que, acho que, sei lá, 58 mil euros por ano, você também não pode vir, tem que ser mais. Né? Aí você entrega lá, você mostra para eles, e aí eles vão te dar esse blue card, mas, por exemplo, se você não tiver superior, você não tem direito, aí você não pode vir. Então, tem todos esses esquemas aí. Aí tem que traduzir os documentos para alemão também. Eu tenho meu certificado da faculdade, certidão de nascimento, vários documentos em alemão e inglês, né? Nossa. Que tem que ter também, a empresa pede. Você tem que entregar. Cara, é muito documento. A Alemanha é muito, muito burocrática. Então, tudo que você imaginar, cara, você tem que mandar carta, tem que traduzir, tem que ser tradutor juramentado, não pode ser só qualquer tradutor, tem que ter o Aham. lá do tradutor juramentado. E aí, assim, o emprego vai depender da área. Eu sei que eles têm vários tipos de visto. Por exemplo, tem o visto que é para procurar emprego aqui. Né? Então, você pode ir na embaixada, você fala, eu sou fluente em alemão, eu tenho isso aqui, não tenho nenhum emprego, então eu queria um visto temporário para procurar emprego lá. E aí, uma vez que você está aqui, é mais fácil de ser contratado do que uma empresa que vai te trazer do Brasil para cá, que foi o meu caso. Aham. Então, aí são casos e casos, né? Eu sei que muita gente, aqui tem muito imigrante na Alemanha, né? Não tanto do Brasil, mas tem muita gente que vem, tipo, da Tailândia, vem das Filipinas, vem da Polônia, da Turquia tem muito. E aí, muita mulher vem para cá trabalhar como enfermeira, porque tem muita vaga, né? A população da Alemanha, ela é mais idosa, né? Tá envelhecendo. Então, eles têm muita gente para cuidar, né? Eles têm... A saúde aqui é pública, né? Não tem hospital particular.
É tipo, é um curso e aí só tem isso, não tem outro. Você até pode pegar um particular, mas é muito específico, e só se você ganhar acima de, sei lá, 80 mil euros por ano. Aí você pode pagar e ter um plano privado. Mas, cara, 99% das pessoas têm o plano público. E aí, quando você vai ficando velho, eles têm lá os asilos e tal, e aí eles estão trazendo gente, imigrante, para trabalhar nesses asilos, porque falta gente para trabalhar aqui. Nossa, Né? então Um dos caminhos mais fáceis, né? Tem várias áreas que dá. Deixa eu focar É. aqui. Tem várias áreas, então, que dá para você seguir, Sim. né? E resumidamente é exatamente o que o André colocou aqui no comentário, né? Resumidamente, você tem que ter os 2 idiomas, né? Você tem que falar pelo menos o inglês, né? Ter o inglês pelo menos avançado aí, né? Para você poder ter uma base boa, né? E ter uma formação aí já, ser graduado em alguma coisa para você conseguir o visto, esse tipo de coisa. E você teve, quando você foi viajar a primeira vez, eu vou fazer uma última pergunta aqui, e quem tiver mais pergunta para fazer, aproveita agora, manda já aqui nos comentários para a gente perguntar para o Alisson aqui. Mas quando você foi viajar, por exemplo, pro Canadá, você teve alguma dificuldade com essa questão de quando chega no país, aí responde as perguntas lá, fala o que você está indo fazer, ou isso é meio que tudo já visto com a agência mesmo? Quando você desembarca, aí tem lá o... Eu não lembro mais como é que é o nome, né? Mas eles têm eu esqueci o nome agora. O Border Control, que eles falam, né? Aham, tipo um guichezinho lá. Aí tem o guichezinho lá, que eles vão carimbar seu passaporte. E aí eles vão perguntar, o que você veio fazer aqui? Para onde que você vai? Quanto tempo que você vai ficar? Aí você vai falar, eu vim estudar. Vai estudar onde? Qual que é o nome da escola? E aí eles vão perguntando essas coisas assim. Mas isso aí é qualquer viagem internacional, eles vão te perguntar isso. Quando eu vim para cá, por exemplo, eu tive uma conexão em Portugal, né? Aí parei em Portugal eu peguei outro avião para vir para a Alemanha. E aí, no Border Control lá, eles falaram, cara, o português olhou e falou, pra onde você tá indo? Eu falei, pra Alemanha. Aí ele, você tem o visto? É visto do quê? Eu falei, vou trabalhar com TI. Mas o que em TI? Eu falei, eu sou especialista em TI, mas especialista no quê? Especialista em DevOps. Aí ele, tá. E aí, Tá. vai embora. Né? Eu vou trabalhar com TI, mas você vai fazer o que em TI? Vou fazer isso. Então tá bom. Do tipo, não sei o que é, então agora eu confio em você. Eles vão perguntar, vão tirar foto, vão verificar lá se você não foi preso, se não é procurado internacional. Tem essa burocracia aí, mas aí é o padrão de qualquer país, cara. Mas assim, já tem que estar preparado também para esse tipo de pergunta também, né? O Canadá e Estados Unidos são os mais burocráticos, né? Você tem que ter visto até para turismo. Né? Na Europa você não precisa, eles têm um negócio chamado Chega em Área, que aí você pode viajar assim de boa, desde que seja menos de 3 meses, você vai. Legal. Então é bom para quem tem, né? Quem tem aí como se preparar para fazer intercâmbio, algo do tipo, já, né? Se não começou a estudar inglês ainda, começa, não tem jeito, né? Quem tem vontade de morar fora do país, trabalhar fora do país, fazer um intercâmbio, tem que começar a fazer o inglês, porque não tem como, né? Você vai ter que usar o inglês, né? Acho que é uma dica essencial para a galera. E também se preparar para, por exemplo, essas perguntinhas simples assim, que você pode ter dificuldade de responder ali no momento, né? Coisas específicas sobre o que você está indo fazer naquele país, que é bem importante também. Tem coisinhas bobas também que às vezes a galera deixa passar batido, né? Coisa de perguntinha de avião também, né? Você lembra quantas horas de voo tanto para o Canadá quanto para a Alemanha? Para o Canadá eu acho que foram 13 horas, né? Porque eu fui para o México e aí fiquei lá no México, aí do México eu fui para lá, né? Então eu acho que foi mais ou menos 10 horas para o México e aí do México para lá foram mais umas 5 horas, algo mais ou menos assim. Legal. E para a Alemanha eu acho que são 12 horas também. Eu fui para Portugal, aí peguei o outro avião para lá, então foi por aí, umas 12 horas. Bacana. Então um tempo bem grande de ficar no avião, né? E deve ser super cansativo, né, cara? Fica com as pernas tudo dormente, né? Você fica... comendo, aí você assiste todos os filmes. Porque imagina, tem os filmezinhos pra você assistir lá, né? Mas, pô, são 12 horas, cara. Vai assistir todos os Senhor dos Anéis e aí... Dá pra você assistir tudo nesse tempo de voo. Legal, então, né, eu acho que foi muito bacana esse bate-papo, acho que deu para tirar bastante dúvida da galera que tem vontade aí,
né, de viajar, de morar fora do país, deu pra gente explanar bem um assunto pra galera, deu pra gente explanar bem, né, a questão desse currículo que você trouxe pra gente, pra galera entender quais os passos que você deu antes de você chegar onde você tá hoje, que não é uma coisa que foi de dia pra noite, né, Alisson? Você teve aí uma super preparação, você lutou bastante. E passa pra galera suas redes sociais aí, pra quem quiser te conhecer melhor, sua carreira, entrar lá e te seguir lá. Quem quiser saber mais aí das coisas que eu trabalho, ou quiser saber do meu livro, eu tenho um site, é alisonmachado.com.br. Tem tudo lá, cara. Tem LinkedIn, Instagram, Twitter, tudo que vocês imaginar, tá tudo lá. Eu ponho lá minha vida lá, meus projetos, tem tudo. Então, alisonmachado.com.br e tá tudo lá. Aí, ó, perfeito. Então, a galera aí que quiser conhecer um pouco melhor aí da carreira do Alisson, tem o livro também, ele tem, né, deve ter lá no site, deve ter no LinkedIn também. Então, se alguém puder mandar no chat, alisson.com.br aí pra galera depois, se quiser acessar, né? E qualquer dúvida que a galera tiver, entre em contato, né, conversa um pouco. Quiser aprender TI, compra meu livro lá. Aí, ó, quiser aprender TI, tem o livro do Alisson também, que eu tenho certeza que vai levar você muito longe, né? Ele chegou na Alemanha. Vai aprender TI, vai aprender inglês, olha aí, ó, tá vendo? Ó, vai aprender TI e aprende inglês ainda, já vai estudar inglês junto. Legal, então acho que, né, galera que tem interesse aí, começa hoje, porque o hoje é muito importante. Se você não der o primeiro passo, você não vai, sempre vai deixar para depois, né, eu diria. Então acho que começar hoje a tomar essas decisões simples, né, de, por exemplo... a live já começa a estudar inglês já, cara. Isso aí. Terminou a live, já fala com a gente para começar o curso. Tem turma que começa semana que vem já, para não perder tempo também. Então, já começa agora, não vai precisar nem sair de casa, que é tudo pela internet. Então, é bem bacana não parar de adiar esse tipo de sonho que a galera tem aí também, né? E fazer esse tipo de coisa. Então, né, se alguém tiver uma última pergunta aí, pergunta pra gente, mas agradecer você de novo, Alisson. Né, foi um prazer aí, eu acho que a galera interagiu bastante, a gente tirou bastante dúvida da galera. Obrigado pelo seu tempo disponibilizado aí. E fala uma curiosidade pra galera que eu acho que a galera não sabe ainda. Que horas é aí pra você na Alemanha? Agora são 11 da noite. 11 da noite, galera. Então, olha que honra, né, que a gente tá tendo. Pra gente aqui é 6 horas da tarde. Estamos aqui entrando na noite agora. E para ele lá já é 11 horas da noite. Ele tá aqui conversando com a gente com essa disposição. Então, a gente fica imensamente agradecido, né? E eu acho que deu para agregar bastante conteúdo para todo mundo aí. Mas isso aí, cara, se você quiser me chamar de novo, a gente troca uma ideia aí, faz o volume 2, porque, assim, eu acho bem legal, eu sempre tento contribuir o máximo possível com essa parte de educação. Na semana passada, eu fiz uma live também com a Fazan de Goiás, falando sobre Big Data, falando sobre como que é trabalhar com TI no exterior e tal. Porque, assim, quando eu comecei, não tinha live, né? Não tinha tempo para falar para mim, faz isso que esse é o caminho. Então, sim, cara, hoje em dia, você acha tudo de graça na internet para estudar, você pode estudar TI de graça na internet, você lê o meu blog, tem conteúdo lá de graça, tem curso de inglês de graça. Assim, estudar de graça vai precisar ter uma disciplina ali, uma rotina, então não é todo mundo que consegue. Claro que, por exemplo, se você paga um curso, você aprende muito mais rápido. Eu faço isso até hoje, eu compro curso, eu estudo, eu tiro certificação. Estudar é para sempre, cara. Estudar alemão, por exemplo, hoje eu acho que também vale muito a pena estudar espanhol, porque, cara, metade do mundo fala espanhol. Se você pegar as Américas, né? Do México para baixo é só a gente que fala português, todo mundo fala espanhol. Então, e assim, no mundo como um todo, tem muito mais gente que fala espanhol do que fala português. E todo mundo fala inglês, isso é fato. Todo mundo. Legal. Então, acho que ficou bem claro aí para todo mundo que o inglês aí vai fazer a total diferença, independente de qualquer área que você for seguir. E, né, quem quiser, tiver dúvida, pode chamar a gente aí para conversar. A gente do CNA está à disposição também para tirar qualquer dúvida sobre o idioma, para quem ainda não começou, para quem começou e parou, só chamar a gente. E finalizar, agradecer novamente, Alisson, qualquer coisa que você precisar também que nós podemos ajudar, você sabe que pode contar com a gente, fechou? Beleza, eu que agradeço aí, galera.